Redução de água, mais 4 cidades ficam com torneiras mais fracas. Redução de ônibus, com o início das férias escolares, Deftrans diminui frota em 20%. Delação que abalou Brasília. Semana de votações importantes começa em meio à crise instalada pela lista de mais de 50 políticos da Odebrecht. Até o presidente Temer está entre os citados e fim de semana foi de reuniões a portas fechadas. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, o uso de simuladores nas autoescolas começa a partir do dia 1º de janeiro. Além das aulas teóricas e práticas de direção, o candidato agora vai ser obrigado a fazer 5 testes no equipamento. Para reduzir custos, as autoescolas estão alugando e dividindo entre si o simulador, que custa em média R$ 45 mil. A dúvida agora é quando o reajuste vai chegar ao bolso do consumidor. Parece videogame, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2017, quem quiser se tornar motorista, adicionar ou mudar de carteira, vai ter que pegar pelo menos 5 aulas numa máquina dessas. É o simulador de direção veicular, um aparelho que custa mais que um carro popular, entre 40 a 50 mil reais. Aquelas autoescolas que tiver dificuldade de adquirir o equipamento, elas poderão compartilhar com as outras autoescolas que já têm o equipamento, desde que assine o contrato e leve esse contrato para cumprir a formalidade, cumprir a legislação junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Tirar a carteira hoje gira em torno de R$ 1.500 entre taxa do Detran, exame médico e aulas. O dono de autoescolas diz que o uso obrigatório do simulador vai aumentar o custo das aulas, mas ele não soube informar quanto e quando esse repasse será feito para o aluno. As pessoas que não estão preparadas para as mudanças, normalmente eles reagem dessa forma. Mas vai encarecer. Com certeza, mas é um custo-benefício. O custo ele é mínimo se comparado com o benefício. A ideia do simulador é que o aluno enfrente algumas situações antes mesmo de encarar o trânsito de verdade. No meu caso aqui, estou numa avenida bem movimentada. Por enquanto está tudo bem, mas olha a chuva aí. O que a gente faz numa situação de chuva? Liga o limpador. Visibilidade diminui, é preciso atenção redobrada. Vamos aqui virar à direita. A Abigail já está na 20ª aula prática e achou o simulador mais difícil que um carro de verdade. É diferente, é um universo assim meio que virtual, mas é interessante, né? Para a professora Vânia, essa história de simulador só foi criada para tirar mais dinheiro dos futuros motoristas. Eu acho que é desnecessário, né? Como eu te falei, eu acho que é para arrecadação de dinheiro, né? Porque você está lidando com vidas, então deveria ter mais aulas práticas, né? Para conscientizar o condutor. É uma inovação, mas também vai custar agora no bolso do consumidor, do aluno. Exatamente, vai custar um pouco mais, mas como disse aquele entrevistado no começo da reportagem, aliás, muito bem feita, é a questão de custo-benefício, né? O dinheiro que isso vai custar é uma ninharia comparado aos benefícios. Isso não é para arrancar dinheiro coisíssima nenhuma, isso é para qualificar melhor os nossos motoristas. Os motoristas saem das autoescolas despreparados, essa que é a verdade. Eles, por exemplo, raramente têm aulas de estrada, de rodovias e, muito embora uma vez habilitados, possam viajar por rodovias. E, enfim, a gente verifica que o comportamento dos motoristas no trânsito mostra como é deficitária, como é deficiente a nossa, a formação das autoescolas. Portanto, o simulador vem acrescentar qualidade na formação dos motoristas e isso é muito bom para todos nós, para a segurança não só deles, mas de toda a sociedade. E um policial militar foi baleado na manhã desta segunda-feira durante uma tentativa de latrocínio no Gama. Segundo testemunhas, ao perceber que o dono do carro era um policial, o bandido disparou 4 vezes. Identificado como Holanda Cavalcante, o PM foi baleado no abdômen, no braço, na perna e na virilha. Ele está no Hospital Regional do Gama e quando o estado clínico é estável. O crime foi por volta das 8 horas da manhã e o criminoso levou o dinheiro e a arma do subtenente.
E 2 homens foram presos logo depois de levarem um carro na Asa Sul. O assalto foi na tarde deste domingo. A Polícia Militar filmou toda a ação. A prisão foi durante uma perseguição no CIA. Os assaltantes roubaram o carro no momento em que a motorista estacionava no setor hospitalar sul. Logo em seguida, os policiais foram acionados e conseguiram encontrar o carro. Os assaltantes estavam com uma chave de fenda. Um deles tem várias passagens pela polícia e o outro estava sendo procurado. Eles foram levados para a primeira DP e vão responder por roubo. E o presidente Michel Temer deve fazer à noite a primeira aparição pública desde o vazamento da delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. 51 políticos foram citados, entre eles figuras centrais do governo, incluindo o próprio presidente Michel Temer, que teria pedido 10 milhões de reais à empreiteira em 2014. Diante dos problemas a resolver, que não são poucos, Temer cancelou um dos compromissos que teria em São Paulo hoje e deve ir somente a um evento ao lado do governador Geraldo Alckmin, que também foi atingido em cheio pela Odebrecht. Os detalhes ao vivo com Renata Dourado, porque hoje é um dia de repercussões por aqui, né, Renata? Uma boa tarde. É isso, Rodrigo, muitas repercussões. Boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima semana para todos nós, todos que estão acompanhando aí o Band Cidade de primeira edição. Então, constava na pauta, né, do presidente Michel Temer participar de um congresso. Ele faria abertura desse congresso lá em São Paulo, logo mais 1h da tarde, mas houve esse cancelamento, a assessoria não informou por que ele não vai mais participar. Até então está mantida essa agenda dele à noite, mas o fato é que as articulações continuam. Claro, o governo prepara uma defesa diante dessas acusações graves, sérias, envolvendo a cúpula aí do Planalto, incluindo, claro, o nome do próprio presidente Michel Temer. No primeiro momento, Rodrigo, o caminho é minimizar essa delação, até porque houve um vazamento, né? A gente sabe que nas delações a pessoa não pode só falar, ela tem que comprovar, e esse o raciocínio do Palácio do Planalto, né, na tentativa de minimizar essa delação. Não houve nenhuma comprovação, como a gente disse, sequer houve a homologação, né? Então houve o vazamento que, por sinal, o Ministério Público vai, inclusive, investigar como foi que isso aconteceu, enfim. O Palácio Planalto divulgou uma nota negando com veemência a participação do presidente Michel Temer, que ele teria pedido pessoalmente esses 10 milhões de reais aí ao próprio Marcelo Odebrecht, que era o presidente da empreiteira. Hoje a gente sabe que ele está preso, há quase 2 anos preso, diante dessas investigações aí da Lava Jato. Então, negando com veemência, dizendo que tudo que o presidente Michel Temer recebeu, o partido recebeu, foi tudo declarado, tudo conforme a lei, não houve caixa 2. Agora, é claro, né, que como a gente falou, o governo está se articulando. Ontem mesmo houve uma reunião de emergência, nós temos aí umas imagens lá no Palácio do Jaburu. Então, o presidente Michel Temer convocou alguns ministros para conversar sobre esse tema, conversar sobre esse assunto. É claro que o governo tem uma preocupação muito grande em manter essa agenda aí de votações importantes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco também sobre essas votações importantes. Então, depois dessa reunião também houve um jantar lá na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde o presidente Michel Temer também participou desse jantar. As articulações continuam, Rodrigo. Claro, o governo não pode parar. O próprio presidente Michel Temer já disse isso várias vezes, né? Hoje, por exemplo, o Michel Temer tomou um café da manhã com os senadores Aécio Neves e Aloysio Nunes. Claro que vários assuntos também relacionados ao Congresso Nacional, as votações no Senado foram tratadas. Aí você vê imagens lá da residência oficial do jantar de ontem à noite. Mas também um dos assuntos tratados é com relação ao Antônio Embaçaí, né? Ele que chegou a se cogitar, assumir o cargo da Secretaria de Governo, o cargo de fazer essa articulação política do governo, o cargo que está vago desde que Gedel Vieira Lima saiu. Então, pode ser que o nome dele seja de fato oficializado, mas claro que não por agora, né? Agora não é o momento de se falar, até porque essas denúncias estão vindo a conta-gotas. Por exemplo, o Globo hoje já deu a informação de que o ministro da Ciência e Tecnologia teria recebido 14 milhões de reais, também vazamento dessas delações. Houve aí uma nota oficial do partido dele, do PSD, dizendo o seguinte, que é preciso ter muita cautela com essas afirmações feitas por colaboradores, não se pode tomar como verdade meras declarações sequer homologadas pela Justiça, que é essa mesma linha que o governo, essa linha de raciocínio que o governo está entrando, que a gente falou aqui. E que todas as doações também aos partidos e ao próprio ministro foram feitas dentro da lei. Enquanto isso, o governo
governo também deve anunciar essa semana aí um pacote com 8 medidas de estímulo à economia, incluindo aí também a geração de empregos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Portanto, reação do governo com foco na economia. Pois é, as denúncias são de fato muito graves. O presidente Michel Temer admitiu que pediu sim doação a Marcelo Odebrecht para a campanha do PMDB em 2014. Foram 10 milhões de reais. Esse dinheiro foi 6 milhões entregues a Paulo Scaff, que era candidato do PMDB ao governo de São Paulo, e os outros 4 milhões entregues ao atual ministro, na época não era ministro, naturalmente, Eliseu Padilha, que se encarregou de distribuir esse dinheiro com os demais candidatos do partido em alguns estados brasileiros. Olha, esses 51 nomes, isso é apenas o começo. São 77 delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Até agora, esses 51 nomes foram mencionados em 3 das 77 delações. Há muita coisa pela frente ainda. Por exemplo, até agora foi possível observar, uma notícia que saiu agora há pouco, dando conta de que a Odebrecht pagou mais de R$1 bilhão em propinas, em subornos, para obter contratos na Petrobras durante os governos Lula e Dilma. Em 10 anos, entre 2004 e 2014, exatamente quando foi deflagrada a Operação Lava Jato, nesse período aí, nos governos do PT, a Odebrecht foi obrigada a pagar, ou não levava os contratos, mais de R$1 bilhão em propinas. Que vergonha. E a seguir, promessa de pista de corrida no lugar de lixão já dura 8 anos. Moradores de Ceilândia aproveitam o fim de semana para protestar. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.